Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura aqui. E veja, irmãos, um versículo nós podemos tirar inúmeros aprendizados. É só você parar e desfrutar, sem pressa, sem correria. Todos eles vão trazer aprendizados para você. Então, nós lemos ontem João 13:2 e hoje nós vamos ler de novo e vamos descobrir o que nós podemos aprender. Veja bem, você consegue imaginar então que, novamente, nós estamos na última ceia, nós estamos próximo da festa da Páscoa, nós estamos, eu até falei última ceia, mas é preparação da última ceia, aquele momento ali do lava-pés, e você consegue imaginar então que no meio dos discípulos havia um traidor, e que ele estava sendo induzido pelo diabo. E hoje então nós vamos falar justamente desse cara aqui, ó. Deixa eu desmarcar aqui e nós vamos falar desse cara aqui, o diabo. Por que falar do diabo? Nós já falamos, irmãos, que a nossa fé cristã, ela também embasa falar, ou o nosso inimigo é o diabo. Então não tem como nós enfrentarmos o inimigo sem falarmos dele, sem saber sobre ele. Então veja bem, tem um momento em que Jesus chama ele de príncipe, tá? Príncipe das trevas, ou príncipe deste mundo, na verdade. Então o diabo, ele tem o seu papel, ele é o inimigo dos cristãos. Então nós precisamos ver como que ele age para poder nos defender. Então, olhando para Judas, nós já vimos que ele induziu Judas durante um tempo a trair Jesus. E agora nós vamos ver como que ele pode agir, o diabo, para poder atacar eu e você. Então veja bem, no meio dos discípulos então havia Judas, nós já vimos essa história, nós já vimos que Judas ele estava caminhando com Jesus, mas ele conseguiu decidir no seu coração trair Jesus. Veja então, irmãos, que olha que não é algo, irmãos, simples, porque você fala assim, o camarada é sem caráter e tudo, mas veja, nós estamos falando do Salvador do mundo, nós estamos falando daquele que ressuscitou morto, nós estamos falando daquele que andou sobre as águas, daquele que parou a tempestade, e ainda você consegue entender que um homem, vendo todas essas coisas, ele ainda tem condições de trair o Senhor. Mas por causa de quê? Por causa da obra do diabo. Eu sempre falo para os irmãos, não duvide da sua capacidade de pecar. E vou colocar um adendo, não duvide da capacidade do diabo. Ele é persistente. Então imagine, irmãos, que durante 3 anos e meio ele estava ali tentando. Veja que lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, diz que o diabo ele se afastou por um tempo. Por quê? Porque ele voltaria novamente para tentar. Irmãos, e quando ele acha Jesus vigiando, onde que ele vai tentar? Nos seus discípulos. Lembra aquela passagem que Pedro diz algo para Jesus e Jesus diz para Pedro, ou diz para o diabo, né? Para trás de mim, Satanás. Eu não tenho parte contigo. Veja que o diabo sempre está ali, tentando. Tá bom? Então vamos refletir um pouco. Veja bem. Nós podemos olhar então para essa passagem e entender o seguinte, olha, o diabo, ele já havia induzido Judas Iscariote a trair Jesus, e nós podemos ver que isso nos faz lembrar então que o inimigo não espera que alguém esteja distante de Deus. Ele não espera que, veja, ele vai querer pegar eu e você, os discípulos, mesmo perto de Jesus. Ele está preocupado com isso? Não, ele não está preocupado. Lembra quando Jesus diz para Pedro, o diabo ou Satanás pediu para te peneirar. Irmãos, ele não se preocupa se você está perto de Deus ou não. Ele vai tentar. Então ele não se preocupa. Ele age mesmo quando estamos na presença de Jesus. Mas eu estou indo na igreja. Mas eu estou em oração. Irmãos, ele vai continuar tentando até ele achar uma brecha. Sabe por que algumas pessoas às vezes estão em oração, estão indo no monte, estão indo na igreja, jejuando, e de repente acaba, de repente some? Mas por quê? Justamente porque o diabo, irmãos, ele fica ali tentando. Ele é persistente. Então veja que ele pegou Judas longe de Jesus? Não, mas o coração de Judas estava longe de Jesus. Fisicamente, Judas estava perto, mas espiritualmente, ou seu coração estava longe de Jesus. Outra coisa que nós vamos ver então,
que o diabo, irmãos, nós sabemos que ele é traidor, ele é acusador. A palavra diabo, o nome diabo, significa acusador. Ele é acusador. E ele sempre está procurando oportunidades para poder destruir e desviar o seu e o meu coração. E assim como fez com Judas, certo? Ele faz de tudo para que a pessoa deixe de ser discípulo e se torne um traidor também. Você vai se lembrar Paulo dizendo, por exemplo, de Alexandre do Latrueiro, de Demas, que amou o presente século. Mas por quê? O diabo ele fica ali, irmãos, tentando fazer com que as pessoas deixem de ser discípulos e passem a ser traidores. Exatamente o que aconteceu com Judas. Ele pode invadir o coração e influenciar decisões. Ou seja, tem pessoas que falam assim, não, mas eu sou crente. O diabo ele não vai tomar minha vida, não vai. Mas ele pode, irmãos, ficar ali influenciando. Se você deixar, ele vai achar uma brecha. Ele vai plantando pensamentos, desejos, ideias enganosas até te pegar. Então o que ele faz com Judas, irmãos, não é da noite para o dia, eu já falei. Ele vem trabalhando durante 3 anos e meio até Judas decidir realmente falar, eu vou fazer isso, vou vender. Então mesmo nós sendo cristãos, nós estamos sendo atacados constantemente por ele. E isso nós já sabemos. E ele não descansa. Ele não descansa. Ele continua. Então eu mesmo que estou aqui falando, eu sou atacado constantemente. O inimigo, o que ele faz? Ele tenta cegar o entendimento das pessoas para que eles não vejam a glória de Deus. Está em 2 Coríntios 4:4, né? Ou seja, o inimigo, o Deus desse século, né? Ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com os planos maquiavélicos que o diabo ele tenta colocar em nosso coração. Às vezes eles vêm de forma sutil. Aí é uma falta de perdão, é uma briga aqui, outra ali, é discordância, ele vai vir de forma sutil. Isso vale para a fé cristã, isso vale para o casamento também. Irmãos, casamento não acaba da noite para o dia. É goteira, 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 goteira. Nós vamos lembrar que a Bíblia diz o seguinte, que ele anda em derredor, como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Então o que nós podemos fazer para nos defender e nos proteger disso? Primeira coisa, reconhecer a atuação do inimigo. Por isso que eu falei, quando a Bíblia falar de diabo, irmão, não fica com medo não. Cai para dentro ali, aprende porque você vai ver as estratégias dele. Você não pode ter medo. Então nós precisamos reconhecer a atuação do inimigo e não simplesmente ficar falando assim, mas isso aqui é fraqueza, isso aqui é acaso, isso aqui aconteceu por acaso. Você precisa tentar identificar as atuações do inimigo. Ele vai tentar te pegar. Vigiar o seu coração diariamente. Eu falo muito com as pessoas. Eu falo, vigia no que você fala, vigia no que você brinca. Vale para mim também, vale para você que está me ouvindo. Vigia nas piadinhas, vigia no vício de linguagem. Tudo isso, irmãos, você pode vigiar e evitar brecha. Mas não tem nada a ver. Você que sabe. Nós estamos aqui expondo, tá? Outra coisa, irmãos, nós não podemos esquecer é buscar a presença de Deus. Ou seja, você está aqui refletindo nesse texto, você está buscando a presença de Deus, está ouvindo sobre Deus, está ouvindo sobre a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, ore, escute louvor, passe tempo na presença de Deus. Não se submeta às pequenas concessões. Então quando aparece uma proposta aqui, não, mas é só R$50, é só R$100, é só R$1.000, não se submeta às pequenas concessões. Muitas vezes o inimigo ele começa com coisas sutis, até ele te levar, tá bom? Então lembre-se de uma coisa, Judas, ele roubava a bolsa, e obviamente, irmãos, ele não roubava valores altos, chamativos, coisa sutil, coisa pouca. Quando ele viu, ele estava sendo levado, o coração dele estava entregue. Então veja, o diabo ele não está preocupado na sua proximidade com a igreja, com Jesus, ele vai continuar te atacando. Mas eu vou na igreja de segunda a segunda. Ele vai continuar te atacando. Tá bom? Judas, irmãos, ele foi traidor porque permitiu que o diabo governasse seu coração. Mas nós
temos escolha. E eu volto a refletir sobre isso. O diabo ele planeja, ronda e acusa, mas Cristo oferece graça, discernimento e proteção. Fecha as portas do seu coração para o inimigo e abra para o Espírito Santo. Permita que Deus guie as suas decisões e a sua vida. Então você hoje tem a decisão, a oportunidade de falar assim, olha, eu vou fechar os meus ouvidos para o diabo, eu vou abrir os meus ouvidos para o Espírito Santo. Você pode. Você só precisa querer. Então vamos lá finalizar aqui dizendo, olha, o diabo ele caminha ao derredor plantando enganos, mas só governa quem entrega o coração. O diabo ele caminha ao redor plantando enganos, mas só governa quem entrega o coração. Você hoje pode escolher se vai ou não vai entregar o seu coração. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, curta, comenta e se inscreva. Compartilhe também. Me ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.